Oi pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um brinquedo muito simples que a gente brincava muito na nossa infância e eu vou fazer do jeito original que a gente fazia, que era com latinha, mas vocês podem fazer com materiais mais simples, tipo copos descartáveis, tá? A latinha é mais legal porque ela tem uma acústica melhor, mas dá pra fazer com copinhos de papel ou de plástico, desde que seja um pouco mais durinho, perfeito e tranquilamente, tá? Eu peguei aqui duas latinhas, de uma de ervilha e uma de milho. Era de milho. Essa aqui eu já passei uma decoraçãozinha nela de durex colorido. E eu deixei aqui com acabamento para vocês verem, tá? Como é que eu fiz. Essa daqui eu já fiz o furinho e já amassei um pouco essa parte de metal aqui para dentro para não machucar as crianças, mas deixei uma parte aqui sem amassar para vocês verem como é que eu faço isso. Isso é feito com um alicate. Não precisa ser um alicate como o meu, que é de ponta fina, que é o que eu uso para fazer bijuteria, na verdade, mas ele é uma ferramenta, tanto foi meu pai que deu. Mas pode ser aquele com uma ponta um pouco mais larga, tá? Não tem problema nenhum, até vai facilitar o seu trabalho. Como que eu faço? Eu amasso essa parte metálica com o alicate. Eu vou empurrando ela para baixo, para dentro da lata, tá? E aí até essa ponta aqui, ó, que tá bem perigosa, tá vendo? Eu consigo amassar perfeitamente só com a minha força e o alicate. E daí fica bem tranquilo para a criança não se machucar. Mesmo assim, você viu que sobrou alguma pontinha, seu dedo não tá deslizando muito bem, vai amassando um pouquinho mais com o alicate, tá? Não vai deformar, não tem problema nenhum. Ah, quer ter mais segurança, mais certeza. Passa uma camada de fita crepe, quer ver? Uma fita crepe comum, nem precisa ser da larga, tá? Passa aqui por dentro, olha. Vou fazer aqui, nossa, é dificílimo de fazer isso pra vocês verem no vídeo, tá? Mas eu colei, olha, comecei a colar aqui e vou continuar colando por dentro. Não tem necessidade, tá, gente? Não tem necessidade nenhuma. Se vocês amassarem bem com o alicate, vocês vão ver que é super tranquilo. Não vai machucar, porque mesmo que as crianças queiram, elas não vão conseguir puxar de novo pra fora, tá? Já essa fita crepe, pode ser que elas puxem, né? Então, não tem muita necessidade, não. Mas é só uma garantia mais aí pra quem acha que tem perigo, tá? Se amassar bem com o alicate, não vai ter perigo nenhum, tá bom? Peguei esse outro modelo de latinha pra mostrar pra vocês o seguinte. Tem algumas agora que vem com aquele dispositivo que é só a gente colocar o dedo e puxar. Essa parte que sobra, ela já tem um acabamento que não machuca. Mas, se você achar que precisa, também pode fazer a mesma coisa e amassar com alicate. Dá na mesma, tranquilamente. Só que esse acabamento, você pode passar o dedo aqui. É difícil ele machucar, tá? Só se a criança for, nossa, muito atentada para se machucar aqui. Mas se você tá na dúvida, amassa com alicate, tá? Agora eu vou mostrar como é que eu furei a latinha. Bom, pra furar a latinha, mesmo esquema que eu usei pra furar a tampinha, pra fazer o bilboquê. Eu vou pegar esse furador de encadernação. Mas, se não tiver, qualquer material metálico pontiagudo serve, principalmente se ele tiver essa forma anatômica aqui, que garante que quando a gente força ou bate, não vai machucar a nossa mão, tá? Uma chave de fenda dá perfeitamente para fazer isso. Mas olha como é simples fazer com o furador. Que, como eu disse, eu indico para quem gosta de confeccionar jogos e brinquedos. Achei o meio da latinha, dá uma batidinha, pronto. Não me machuquei, não doeu e eu posso forçar o quanto eu quiser para passar o buraquinho ficar um pouquinho maior, tá? E aí eu vou usar um barbante de 1,60 m. Se você tem um espaço maior e crianças maiores, você pode abusar um pouquinho mais desse comprimento desse barbante, tá?
Se não, não precisa fazer tão enorme, mas também não pode fazer muito pequeno, porque senão as crianças ficam próximas e elas se ouvem, não pela latinha, mas elas se ouvem porque elas conseguem ver o que a outra tá falando mesmo, tá? Então é legal manter uma distância de mais de 1,5 m pelo menos, tá? E aí a gente pega a pontinha do barbante. Esse barbante é um barbante que eu uso para fazer bijuteria. Ele é de algodão, encapado com tecido, o que torna ele bem mais resistente. Como eu sempre digo, quanto mais acabamento, quanto mais cuidado a gente tem na escolha do material, mais durável vai ficar o brinquedo que você tá fazendo, tá? Então eu enfio pelo lado de fora da latinha, olha, passa tranquilamente pelo buraquinho que eu fiz, puxo a parte de dentro e dou uns 2 nozinhos bem firmes para garantir, tá? Eu gosto de dar pelo menos 2 e garantir que, por mais que puxe, porque a linha tem que ficar tensa para dar certo a brincadeira do telefone de latinha, a linha tem que ficar bem tensa, né? Bem puxada. Então, os 2 nozinhos, eles também vão garantir que quando a criança puxe, não vai passar pelo buraquinho. Eu gosto de tirar o excesso, tá? Pra ficar um acabamento mais bonitinho. E aí eu puxo pra fora pra ver se não vai passar mesmo, tá? Dou aquela testada pra ver se não vai passar. E não tá passando, olha, tá tranquilo aqui quando eu puxo, tá bom? E aí eu faço a mesma coisa na outra latinha. Passo a outra ponta do barbante por fora e puxo pra dentro pra eu conseguir dar os 2 nozinhos. Telefone de latinha, tem gente que fala telefone sem fio, né? Às vezes eu falo também por mania que a gente tem, mas na verdade ele não é um telefone sem fio, ele tem um fio, esse aqui que a gente tá colocando. Ele só é um telefone não convencional, ele é um telefone de latinha, tá? E ele funciona mesmo, o som passa através da linha, por isso que tem que ser uma linha preferencialmente de algodão e tem que ficar bem tensa. O segredo da brincadeira, demora um pouco para as crianças pequenas entenderem, mesmo a gente mostrando, mas o segredo da brincadeira é esse, é a linha ficar bem tensa. Então, quem tá com a latinha na boca, né, precisa estar distante o suficiente de quem tá com a latinha no ouvido para que a linha fique bem tensa. Se a linha não estiver bem tensa, não vai passar o som, não vai funcionar como um telefone de latinha, tá? Gente, eu vou tirar isso aqui, tá me irritando, porque não tá um acabamento legal. Não tem necessidade, olha, eu vou passar o dedo de novo pra vocês verem. Se vocês sentirem qualquer coisa elevadinha aqui, qualquer parte metálica, vai com alicate, força pra baixo, dá certinho, tá? Isso também é um brinquedo muito legal para fazer para as crianças brincarem em casa, para as crianças brincarem na escola, por conta do estímulo à fala correta, né? O outro só vai entender se eu falar corretamente, mas aqui eu tenho o estímulo do brinquedo, é um telefone, então o outro tem que entender o que eu tô falando, já tem um nível de dificuldade aqui pela própria latinha, por eu estar falando na latinha e não diretamente para a pessoa. Então é um estímulo à expressividade, à oralidade e a correção da fala bem interessante, tá? E também para a criança entender um pouquinho de física, né? Que o som passa pela tensão da linha. Então, se a linha não estiver bem esticada, o barbante não estiver bem esticado, não passa. Outra vantagem do telefone de latinha, eu já fiz com os meus alunos na classe há muito tempo, pedi para todo mundo trazer latinhas. Hoje em dia não é tão simples porque tem os sachês, né? Principalmente para ervilha, milho, enfim. Mas ainda tem latinha, ainda dá pra gente conseguir latinha tranquilamente. Uma coisa que eu fiz que foi bem legal, como eu fiz para eles levarem, né? Era aqueles projetos que a gente fazia para as crianças construir, confeccionava com as crianças na escola para elas levarem para casa para brincar. As crianças mesmo decoraram as suas latinhas. O que eu fiz? Eu cortei pedaços retangulares, quadradinhos, enfim, nada muito certinho, de papel laminado colorido, porque eu estava na escola, eu tinha esse material disponível. E aí eu pedia para elas irem passando cola e passando os pedacinhos, encapando com os pedacinhos de laminado. Então ficou um mosaico de laminado colorido bem legal e depois eu mesma passei 2 camadas daquele durex
mais largo, esse daqui, olha, com 2 camadas eu consegui dar um acabamento na latinha para ficar mais durável e eles levarem para casa. Aqui, pensando na gente fazer para ficar na nossa casa, para os nossos filhos ou para levar para a escola para os nossos alunos, mas deixar lá no kit de brinquedos para brincar em lugares amplos, né, em espaços amplos, pátio, parque, ou mesmo a classe quando ela está reorganizada, sem as mesinhas no meio. Para esse tipo de brincadeira, a gente pode fazer um acabamento mais simples, que é com durex colorido mesmo, tá? Como eu já falei, é bem legal a gente fazer para as crianças levarem, bem legal a gente fazer para as crianças terem em casa, mas também é legal que o professor comece a montar o seu kit para as crianças terem opções de brincar. E muitos dos brinquedos que eu estou mostrando aqui são para isso, para a gente fazer para a criança conseguir usar no pátio, no parque ou em qualquer espaço mais amplo que ela tiver possibilidade de usar. Tá? Só que são várias opções, então eu não faço um de cada um, eu faço uns 5 de cada um, né? Dependendo do meu número de alunos, para todo mundo ter opção e poder ir trocando. Também não é legal fazer um para cada um, porque senão não tem aquela questão do cada um brincar de uma coisa no momento, entrar em conflitos sim, porque é interessante, eles precisam encontrar estratégias para resolver os conflitos. Então, se eu der para todo mundo, né, não vai ter conflito, não vai ter eu quero o seu, eu quero agora, eu tenho que esperar, eu tenho que aprender a pedir. Então é legal a gente não fazer um para cada um, mas ter pelo menos uns 5 de cada, isso para uma classe de 20 a 25 crianças, né? Eu vou ensinar vários tipos aqui para vocês que dá para fazer. E a gente dá bastante opção para a criança brincar livremente e entender várias questões e trabalhar vários aspectos do seu desenvolvimento. Bom, eu deixei essa daqui sem decorar para mostrar para vocês como é que eu fiz. Na verdade, eu peguei durex colorido, mas eu peguei alguns que eu já tinha assim, olha, bem no finalzinho, tá? Só para aproveitar esses restinhos. Quem me conhece, trabalha comigo, sabe que eu não gosto de jogar nada fora, eu aproveito até o último, que eu acho que isso é bem importante, principalmente se isso for trazido pelo aluno, material do aluno, mas se for meu também, porque eu não gosto de gastar dinheiro à toa, né? E aí isso é um movimento fácil tanto da criança fazer quanto a gente, né? Que é passar a camada de durex colorido aqui em volta da latinha. Eu fiz uma linha por vez, olha, uma camadinha por vez. Quando se encontrou, cortei, terminei e assim eu fui fazendo a latinha toda, fui alternando para depois colocar durex de outras cores. Ah, acabou, não ficou legal. Não, gente, é livre, tá? É para ficar livre, é para ficar divertido, é para ficar animado, é para as crianças brincarem, decorarem elas mesmas. Ou você fazer, isso também eu acho fantástico, eu fazia muito isso. Eu faço na frente dos alunos. Eu faço no momento que eles estão brincando na sala de outras coisas, eu aproveito para fazer esse tipo de brinquedo, porque eles já ficam ansiosos, eles já ficam curiosos, eles já querem brincar, então a motivação é outra, é maior, é bem interessante. Eu aconselho vocês a fazerem isso também. E se alguma criança estiver lá perto da sua mesa, porque quer ajudar, porque quer ver, também é simples de deixar. E já vai falando sobre cuidado com os materiais, tem coisas que elas não podem pegar na mão, não podem mexer porque são pontiagudas, porque são perigosas, né? Tem coisas que são instrumentos, ferramentas, na verdade, que a gente usa para outras coisas, mas que a gente também pode usar para confeccionar brinquedos. E aí, além de tudo, a gente vai desenvolvendo a questão da criatividade da criança. Bom, esse é o telefone sem fio. Ele é muito simples, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se motivem a fazer tanto para as crianças de casa quanto para as crianças de escola, tá bom? Qualquer dúvida, se precisar de ajuda, alguma dica específica, é só comentar lá ou no Face, ou no Instagram, ou no próprio YouTube, que eu ajudo com o maior prazer. Um beijo e até a próxima!